Boa tarde, bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Antes de começarmos, mais uma vez eu lembro para colocarem o copo com água ou a jarrinha para que a equipe espiritual possa fluidificar aí ao longo do nosso Evangelho. E a lição que foi aberta aleatoriamente para nossa leitura e aprendizado dessa tarde foi o capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, o item 8, a aliança da ciência com a religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. No entanto, tendo essas leis o mesmo princípio, que é Deus, elas não se podem contradizer. Se fossem a negação uma da outra, necessariamente uma estaria errada e a outra com a razão, visto que Deus não pode querer destruir a sua própria obra. A incompatibilidade que se acredita haver entre essas duas ordens de ideias deve-se a um erro de observação e ao excesso de exclusivismo de uma e de outra parte. Daí resultou um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber seu complemento, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes desses ensinos deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual. E a religião deve reconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria. Abrindo um parêntese aqui para o nosso esclarecimento. Ele fala aqui que a lei exclusiva, as duas coisas têm que caminhar juntas. Eu já tinha comentado anteriormente a respeito disso, porque muitas coisas que Jesus nos falou por parábolas tinham que ser daquele jeito, porque se ele falasse as coisas exatamente como elas deveriam ser ditas, nós, humanidade daquela época, nós não íamos entender. Por que a gente não ia entender? Porque não tínhamos a ciência para embasar aquilo que ele falava. Visto que se nós voltarmos um pouco tempo, bem pouco tempo, vamos voltar 50 anos no nosso tempo. Esse exemplo também eu já dei, né? Se voltarmos 50 anos atrás, não tinha celular, não tinha TV de plasma, e se alguém falasse sobre isso, não ia conseguir ser entendido. Nós temos um exemplo bem clássico. Se pegarmos as obras de André Luiz, que estão mais ou menos, um pouco mais de 50 anos, no plano espiritual, vocês podem ler a obra de André Luiz e vão confirmar o que eu estou falando. Ele via coisas que já eram usadas no plano espiritual, como, por exemplo, a TV de plasma e os aparelhos que as pessoas se comunicavam, parecidos com os nossos celulares de hoje, a dificuldade que ele tinha para transcrever para nós, através das obras psicografadas, o que era aquilo que ele estava vendo, porque ele mesmo não conseguia palavras dentro do vocabulário dele para poder passar para nós o que era aquilo que ele estava vendo. E por que a gente está falando isso? Porque nós sabemos que primeiro as coisas são feitas, criadas na espiritualidade, e depois a espiritualidade maior vai intuindo os encarnados e os encarnados vão, entre aspas,
descobrindo as novas técnicas e trazendo para nós não só técnicas eletrônicas, mas também as percepções de saúde, de remédios e tudo mais. Isso a gente está cansado já de saber, né? E aqui nessa lição, ele fala sobre isso, que naquela época seria impossível Jesus falar tudo aquilo que estava... Hoje para nós está mais explícito, mas naquela ocasião, nós como humanidade ainda éramos muito infantis. Nós não íamos conseguir entender metade do que ele falava. E ele fala, essas duas forças então, apoiando-se uma na outra, quer dizer, a religião e a ciência, e marchando juntas, se prestarão um mútuo apoio. E isso é uma outra coisa que eu me lembrei agora, que foi uma das coisas mais sensacionais que eu já ouvi na minha vida. Houve um seminário na Escola Paulista de Medicina e os médicos da AME, Associação Médico Espírita, deram palestras para nós. E uma das coisas que eu ouvi e eu fiquei encantada de um desses médicos, que ele falou o seguinte, que no passado, quando a ciência começou a despontar, houve um materialismo muito profundo. As pessoas começaram a deixar de acreditar em Deus porque a ciência estava provando tudo. Isso lá no século XIX, final do século XVIII para XIX. Hoje, nós estamos no século XXI e as coisas se inverteram. Porque eles falaram o seguinte, quanto mais a ciência avançou, mostrando a subpartícula da matéria, com microscópios extremamente potentes, nucleares, ainda assim os cientistas não conseguem definir a origem da vida. Então hoje, com toda a ciência, aquele que realmente estuda a matéria, ele se volta para a espiritualidade porque ele entendeu que hoje a ciência mostra que existe uma força acima de qualquer coisa que qualquer pesquisador já possa ter olhado e entendido e procurado e fica sem explicação. A religião, não sendo mais desmentida pela ciência, irá admitir um poder indestrutível, porque estará de acordo com a razão e a irresistível lógica dos fatos, não mais poderá se opor a ela. A ciência e a religião, até hoje, não puderam se entender porque cada uma, encarando as coisas do seu ponto de vista exclusivo, se repeliam mutuamente. Era preciso alguma coisa para preencher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Leis também tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Essas relações, uma vez comprovadas pela experiência, fizeram surgir uma nova luz. A fé se dirigiu à razão. A razão nada encontrou de ilógico na fé e o materialismo foi vencido. Que foi exatamente isso que eu acabei de falar para vocês, que eu ouvi nessa palestra sensacional. Entretanto, nisso, como em todas as coisas, há pessoas que ficam para trás, até que sejam arrastadas pelo movimento geral que as esmagará, se quiserem resistir em lugar de se entregarem a ele. É toda uma revolução moral que se opera nesse momento e aperfeiçoa os espíritos. Após ser elaborada durante mais de 18 séculos, ela chega ao seu final e vai marcar uma nova era na humanidade. As consequências dessa revolução são fáceis de prever. Ela deve produzir inevitáveis modificações nas relações sociais, às quais ninguém poderá se opor,
porque estão nos desígnios de Deus e porque resultam da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Então, essa lição de hoje nos remete à fé raciocinada. Então, nós vamos ter fé, vamos orar sim, vamos estar ligados e conectados através dessa energia maravilhosa que a gente faz quando essa ligação que a gente faz com o plano espiritual quando estamos em prece. Porém, a ciência hoje nos mostra que muitas das pandemias do passado poderiam ter sido evitadas com a simples palavra higiene. E hoje, novamente, a gente volta a tocar nessa mesma tecla. Então, vamos acreditar, vamos ter fé, vamos orar. Porém, o distanciamento social hoje é importante. Lavar as mãos e higienizar tudo aquilo que você trouxer da rua, porque precisamos comer. Então, as coisas precisam vir da rua. Muitas pessoas precisam sair para comprar as coisas para dentro de casa. Então, tem que higienizar as mãos, higienizar os sapatos, higienizar as roupas e todos os materiais que entrarem em casa devem ser higienizados com álcool 70. Certo? E obrigada por ter nos acompanhado até agora. Se gostarem, podem repetir. Amanhã estaremos aqui no mesmo horário. E se quiserem compartilhar com aqueles que estão precisando nesse momento, vamos ficar muito felizes. Até amanhã, se Deus quiser.